Olá, meus caça-amores, tudo bem com vocês? A gente vai para mais um vídeo do canal Caçarola, seu canal de culinária. O vídeo de hoje é um vídeo mais curtinho, um vídeo mais assim para responder perguntas que o pessoal vem fazendo aí pra mim no longo dessas 2 semanas, tá? Você que não é inscrito, se inscreve já no canal Caçarola aqui no YouTube, ative o sininho, deixe seus comentários, copiem as receitas, tira foto, manda pra gente que a Gabriel vai colocar no final de cada vídeo pra vocês, tá bom? Vamos lá pra primeira pergunta aqui, ó, Anne, por que que o seu fogão cozinha mais rápido? Não, meu fogão não cozinha mais rápido, ou pode ser que cozinha mais rápido. Existe isso? Não sei, vamos ver agora, né? Primeira coisa que você tem que ver, você tem um gás que é seu? Você tem um gás que você compartilha com alguém? Eu morava num prédio, né? Então eu tinha nesse prédio 9 andares. Então o meu gás era encanado. Aí o que acontece? Eu tenho que dividir esse gás com todos esses condôminos. Então eu tinha horário para cozinhar, né? Porque eu comecei a descobrir, de manhã eu tinha uma vazão de fogo maravilhosa. Minhas bocas do fogão, nossa, ficavam ótimas, cozinhava mais rápido. Quando dava entre 11, 11 e meia até 3 horas da tarde, eu via que aquilo reduzia. Por quê? Porque é horário de almoço, todo mundo cozinhando, todo mundo fazendo, né, a sua comida. Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar. O gás é só seu ou você divide esse gás? Porque se você divide, se você mora assim em apartamento ou em casas de condomínio que tem esse gás encanado, você vai ter o seu horário para fazer a produção dos seus produtos para vender. Agora, se você vai cozinhar o almoço, um jantar que é ali para a família, tudo bem, você divide. A minha comida começa a juntar água. Primeiro, você tem que ver o seguinte, determinados insumos você não pode ficar mexendo, né? Então vai aí depender de muita coisa, o vídeo vai se alongar muito, que nem vamos proteína. Você tem que deixar lá a frigideira esquentar, você tem que jogar a proteína lá, deixar ela descansando lá, viu, gente? Fritando. Você não pode ficar virando. Ficou virando, pronto, começou a minar água. Então é mais um ponto que você tem que ver aí por que a sua comida está demorando, né? Então, você tem comida que você não pode mexer, você vai verificar o gás, né? Então, eu percebi também, quando eu estava no apartamento, que à noite, né, por volta de umas 6h30 até mais ou menos 8 horas da noite, eu também perdia um pouco, reduzia o volume do meu gás e reduzia o volume do fogo, né? Então eu tinha pouca chama. Então depois das 9, 10 horas da noite a minha chama aumentava. Então eu costumava fazer as minhas encomendas no horário da manhã, né? Entre 7 horas da manhã até 10 horas da manhã mais ou menos, e procurava fazer também depois das 8 horas da noite até 1, 2 horas da manhã. Então era o horário que eu aproveitava porque eu tinha uma vazão melhor de gás, então cozinhava mais rápido. Outra coisa que mudou bastante para mim, hoje eu cozinho em qualquer horário e faço meus produtos a qualquer horário. Eu moro em casa agora e eu tenho um gás só para mim. Então a minha vazão é muito melhor, o meu fogo, né, ele atende melhor o bocal. Então eu cozinho mais rápido, você tem que observar isso, tá? Não importa, no caso da cozinha quente, né, então não importa o tamanho do fogão, se ele é de 6 bocas, 5 bocas ou 4 bocas, tá? O forno, o meu forno também, ele assa bem rápido, né? Então se eu vou assar um bolo, eu falo assim, gente, meia hora a 180 graus. É regra isso, é uma regra, né, para você não queimar. Só que essa regra é o seguinte, se você tem um forno de 6 bocas, um forno grande, né, você tem que ligar esse forno, você tem que deixar ele esquentando por mais ou menos uns 20 minutos, numa temperatura alta, colocar o seu bolo lá dentro, diminuir a temperatura e testar o seu fogão. Não adianta eu falar para você a 180 graus e o seu bolo vai estar pronto em meia hora. O meu, em 230 graus, meia hora, o meu bolo ainda tá mais ou menos. Então, eu já sei que eu tenho que deixar nessa temperatura. Então, vai de fogão para fogão. Muita gente assiste muitos vídeos aqui no YouTube que dão uma exatidão, né, naquela, qual a temperatura? Não tem uma temperatura, tem você conhecer o seu fogão e você conhecer o seu forno. Só depois que você conhecer o seu forno que você vai saber a quantidade que você vai colocar e também a temperatura que você vai colocar. Então vá testando. Então forno e fogão é teste.
né? Eu tenho meu filho, ele tem muita dúvida também em forno. Ele às vezes me liga, ele vai assar alguma coisa, então ele assa às vezes meia hora, tá totalmente cru. Então eu falo para ele, a sua temperatura, não é que a sua temperatura é diferente da minha, o tempo, né, e a vazão do seu forno, o tamanho do seu forno é diferente. Então tudo é teste. Forno e fogão não tem jeito, é teste, tá, gente? Vamos testar. Meu bolo assa em 230 graus, meu forno é de 6 bocas, é um forno grande. Eu tenho pizzas, o pessoal tem dúvida de pizza também, como que assa a pizza. Inclusive eu vou fazer a receita aqui no canal da pizza que eu faço aqui em casa, pizza maravilhosa. Então o pessoal tem dúvida também pizza, porque no caso da pizza ela torra, às vezes fica cru por cima. Então tudo isso vai depender de você conhecer o seu fogão, você conhecer o seu forno, né? Não adianta eu te dar uma temperatura X, porque não é igual, é diferente para todo mundo, tá? Então conheça primeiro o seu fogão, veja se você divide o seu gás, veja os horários onde o seu forno e o seu fogão tem uma vazão melhor de fogo, tá legal? Outra coisa também, o pessoal fala muito de tempo, não existe um tempo, né? Existe uma regra, que nem quando você está estudando, a gente estuda numa mega cozinha, numa cozinha com ar-condicionado, numa cozinha com todos os equipamentos industriais, a gente cozinha, né, com equipamentos importados, totalmente diferente. Então, um forno, eu fui fazer uma cuca, né, porque no curso eu fiz várias cucas e aí lá eu colocava no forno ali a 180 graus, 40 minutinhos, a cuca tava maravilhosa. Eu fui fazer aqui em casa, ficou uma desgraceira, uma cuca horrorosa. Então não aconselho ninguém fazer cuca em forno convencional, a não ser que tenha alguma regrinha. Vai testando, né, que nem o fogo, você coloca lá o seu bolo, ou sua cuca, sua pizza, qualquer produto que você colocar, então às vezes você fica muito baixo aquela sua prateleirinha do forno em contato direto com o fogo. Então você coloca uma assadeira, eu sempre coloco uma assadeira primeiro naquela primeira chapa onde tem um contato com o fogo, porque aí o fogo ele espalha e você tem esse calor em volta do seu forno todinho, tá? Enfim, eu não estudei, tá? Eu não fiz uma planilha bonitinho para estar falando isso aqui com vocês, eu tô falando aqui ao vivo improvisando, tá? Chocolate também o pessoal tem dúvida, muita dúvida com chocolate. O chocolate, todo mundo sabe, chocolate nobre dá trabalho, dá dor de cabeça. O chocolate nobre você tem que derreter e depois você tem que esfriar, então você tem que aquecer. Bom, mas não é difícil. Eu tinha muito medo de trabalhar com chocolate. Chocolate para mim era um bicho de 7 cabeças. Eu fiz o curso, eu fiz um outro curso de chocolatier, então a gente vai aprendendo. Então tudo que você vai fazer na cozinha é treinamento. Você tem que ter disciplina, horário e treinamento. Se você não treinar, você esquece. É igual andar de bicicleta. Não andou de bicicleta constantemente, você vai acabar esquecendo, caindo, desequilibrando, né? Então vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui, chocolate, a temperatura. Tem vários vídeos aí no canal, não no meu canal, vários vídeos nos canais aí no YouTube falando sobre temperatura, né? O que eu estudei, o que eu aprendi é o seguinte: dá para fazer sem termômetro? Dá para você ter noção com o punho? Dá. Então muita gente erra porque vai seguindo aí as ondas, né? O chocolate ele tem que aquecer numa temperatura de 45 graus. Ele passou de 45, é aceitável, passar de 50 o chocolate queimou, você não pode mais utilizar. Então atingiu 45 graus, você tem que resfriar esse chocolate. Se for o branco, né, 27 graus, se for o ao leite, 38 graus, e se for o meio amargo, ou o amargo, ou os cacais aí 50, 60, 70, 80%, você tem que reduzir ele, deixar ele frio para 29 graus. Nós temos o auxílio de termômetro, a gente tem aquele termômetro que é um agulha, um espeto, né? Eu gosto muito dele porque você mergulha ele no chocolate, ele te dá uma exatidão de temperatura de grau, só que ele tem o grau Fahrenheit e o grau Celsius. Você tem que estar sempre ligado no grau Celsius, lá no Czinho, para você não errar. Tem o termômetro agora que a gente mede o Covid, que mede o chocolate também, então você tem esse termômetro, ele mede mais a superfície, ele não mede por dentro, né? Esse raio não atinge, né, ele atinge a primeira superfície, um pouquinho da camada de baixo, ele não atinge até o fundo, né, do seu bol. Então você não tem uma exatidão. O que você tem que fazer? Você tem que derreter o chocolate, mexer bem, depois tirar a temperatura dele com o digital. Bom,
Sem os termômetros dá para fazer? Sim, dá para fazer. Então você vai colocar o chocolate para derreter. Quando ele derreteu totalmente, não ficou nenhum gruminho, nenhum pedacinho dele, o que você vai fazer? Você vai pegar esse chocolate e você vai colocar no seu punho. Queimou? Se tá morno é porque ele ainda não atingiu a temperatura. Queimou, atingiu a temperatura, beleza. Ah, mas como eu vou saber se passou dos 50 graus? Você não vai saber. Queimou. Então evita, né, queimar. Deixa assim. Queimou. Queimou, o chocolate está pronto. Se passou de 50 graus, a gente vai descobrir depois. Vou fazer o teste também. Vou passar o meu chocolate de 50 graus e vou manipular ele para ele diminuir a temperatura e vou fazer os meus chocolates e vou ver se dá certo. Aí eu conto para vocês, porque eu nunca deixei ultrapassar. Então vamos fazer esse teste. Então queimou o seu punho, tá bem quente mesmo. Você vai esfriar. Como você vai esfriar esse chocolate? Você vai colocar em banho-maria invertido, né? Que você coloca lá a água gelada e coloca o seu bol lá em cima e você vai mexendo até esse chocolate você colocar aqui, ó, nesse lado de dentro do seu braço e ele tá frio. Ficou frio? Aí você não importa a medida dos 27, 28, 29, não vai importar. Então ele esfriou, você pode trabalhar com ele. Em relação ao chocolate, muita gente também acha complicado porque vem marcado no chocolate: derreta em banho-maria, lá. Não precisa derreter em banho-maria, viu? O pessoal que é moderno agora, a gente tem micro-ondas, olha ali o micro-ondas, tá vendo? A gente tem esse aparelhinho fabuloso que o homem criou pra nós, que foi uma dádiva de Deus. Então você vai colocar, você vai picotar o seu chocolate, deixar ele bem trituradinho, ou você compra em gota, né? Tem o chocolate em gota, que é mais fácil também para você mexer com ele. Você vai colocar no micro-ondas na potência baixa, tá? Você vai lá, potência baixa, 30 segundos, tira, abre lá, mexe, 30 segundos, mexe, 30 segundos, mexe, até esse chocolate derreter por completo, queimar, ou até esse chocolate você colocar o seu termômetro palito lá e ele atingir a temperatura de 45, 46 graus, tá bom? O que mais que me perguntaram de chocolate fracionado? Fracionado, quanto tempo eu tenho que deixar, quanto tempo que eu tenho que esfriar? O pessoal também me pergunta. O fracionado, você não tem que dar o choque térmico nele. Então, fracionado, você derreteu, você usa. Tá? Então tanto faz o chocolate branco ou o chocolate ao leite ou o chocolate amargo. Você vai cortar aí o seu chocolate fracionado, você vai colocar ele no micro-ondas, tem 30 segundos, derreteu, ficou lisinho, manuseou bem esse chocolate, você já vai fazer a sua casquinha, seu ovo de Páscoa, até mesmo o seu pão de mel, até mesmo o seu chocolate em barra, né? Eu não aconselho muito você trabalhar com chocolate fracionado. Eu nem casquinha eu trabalho com chocolate fracionado, tá? Eu até mesmo as casquinhas dos meus doces eu faço com chocolate nobre porque é um produto bom, né? É um produto que você trabalha legal com ele aí. Então, tingimento também de chocolate tá aqui, ó. Anne, o que eu faço? Tingir o meu chocolate branco, mas nunca dá certo, fica todo esfarelado. Bom, para tingir o chocolate, você tem chocolate claro, chocolate branco para você tingir. A gente tem os corantes aí lipossolúvel, né? Que é o corante que a gente vai trabalhar com ele. É o corante para chocolate. Você tem ele em pó. É o que eu gosto de trabalhar em pó. Mas tem em gel também, aí você tem que ver aí nas lojas de confeitaria o que é melhor para você, ou você testa em casa. Tudo eu testo, tudo antes de fazer para vender, ou antes de fazer para mostrar, ou para levar para alguém de presente, eu testo primeiro. Quem adora os testes? A família. Porque a família come o seu teste, então você vai testar com a família. Então, o corante. Muita gente fala, e você vai ver vários vídeos assim, que você tem que comprar manteiga de cacau, a manteiga culinária de cacau, derreter a manteiga de cacau, colocar esse corante na manteiga de cacau, bater bem ou usar um mixer, mas o mixer vai usar, você tem que fazer uma quantidade absurda de manteiga de cacau para você conseguir colocar o mixer. Apesar que nós temos um assim, ó, nessas lojinhas de conveniência, sabe? A gente tem uns pequenininhos que você coloca no copo para bater leite, bater, né, algum suquinho na hora, ou até mesmo mexer alguma bebida, você tem aí esses pequenininhos. Então o que você vai fazer? Você pode comprar um pequenininho, né, para você bater. Mas você vai derreter a manteiga de cacau, a manteiga culinária, e vai colocar lá o seu corante lá dentro. Vai misturar muito bem até dissolver todos esses gruminhos, né, do pó
do chocolate, depois você vai esfriar isso e você vai colocar no seu chocolate, você vai misturar. Pode, mas eu já sou mais prática, eu já faço direto, tá? Então o que eu faço? Eu derreto o chocolate, depois que ele saiu, que eu medi, que ele já ultrapassou os 45 graus, o que eu faço? Eu pego o meu corante e já vou colocando nele. Vou colocando, eu vou batendo, mas eu bato muito, viu, gente? Tem que bater até dissolver bem o corante e ele fica bem ali homogêneo com o chocolate. Mas dá pra fazer sim, assim que você tira e o chocolate tá quente, você coloca e você bate. Aí você vai colocando mais, menos, quero rosa. Então rosa você não encontra um rosa bebê, então você vai deixando um rosinha mais claro. Eu quero um rosa, um pink, um rosa lá, cheguei. Aí você vai colocando mais rosa e vai batendo. Então assim dá pra fazer sim, você não precisa da manteiga de cacau. A manteiga de cacau é um outro processo que você precisa fazer pro chocolate. O que é? Você vai comprar uma manteiga de cacau, você vai derreter a manteiga de cacau, você vai colocar o seu corante. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua forminha de chocolate e você vai pegar essa manteiga de cacau tingida. O que você vai fazer? Você vai jogar, né? Você vai respingar na sua forminha, vai fazer vários pingos, várias gotinhas, vai pegar uma escova de dente limpa, né? Aí você vai dar uma chuchadinha nela assim, e você vai deixar cair todas aquelas gotinhas de chocolate colorido, de chocolate não, de manteiga de cacau colorida, né? Nessa forminha, você vai colocar essa forminha na geladeira. Quando você passar a mão e já tiver cristalizado essa manteiga de cacau, né, e esse seu corante, aí você vai tirar, vai despejar o chocolate nela e vai levar o chocolate para a geladeira novamente para cristalizar, para depois você desenformar, e aí fica aquele chocolate pintadinho, todo manchadinho por cima, bonitinho, né? Isso aí já é um outro processo com a manteiga de cacau, tá bom? Outra coisa que me perguntaram é por que o chocolate demora tanto para endurecer na geladeira. Aqui em São Paulo é dificílimo trabalhar com chocolate porque a gente tem temperaturas altíssimas aqui, né? Eu imagino no interior, Rio de Janeiro. Para você trabalhar com chocolate, quando eu fiz o curso, né, de gastronomia, então tive aula de confeitaria e no módulo que a gente trabalhava com chocolate, a gente tinha um ar-condicionado. Então a gente ficava debaixo do ar-condicionado e então o seu chocolate estava sempre ali frio, na temperatura ambiente para frio, né? Então você nunca errava o ponto de geladeira de chocolate. Outra coisa, a geladeira que a gente trabalha para fazer o chocolate é a geladeira que você só mexe com isso. Então no curso você tinha geladeira só para você, né? E no máximo seus amigos, lá, 20 pessoas para guardar as forminhas. Então colocou lá, você não pode abrir. Aí o que acontece? Você tá em casa, você tá fazendo o seu trabalho, mas aí você colocou o seu chocolate na forminha, você levou lá na geladeira para você cristalizar. Aí vem alguém e fala: vou beber água, abriu, pronto. Acabou. Seu chocolate vai demorar mais para cristalizar. Por quê? Abriu a geladeira, a temperatura sobe. Então a temperatura subiu, seu chocolate vai demorar mais para ele cristalizar, né? A geladeira ela tem que estar sempre abaixo de 27 graus para você ter uma boa cristalização do seu chocolate em 20 minutos. Quer colocar no freezer? Coloca, mas o freezer eu não aconselho muito, né? Ele pode suar seu chocolate depois, mas muita gente coloca. Colocou no freezer, o freezer é 5 minutinhos exatos ali, seu chocolate já descola da forma e você já tem um bom chocolate cristalizado. Tá legal? Então o que vai dar um ponto legal no seu chocolate? É a geladeira que você não pode mexer, você tem que ter uma geladeira só para isso. Se você não tem uma geladeira só para isso, não existe tempo para chocolate. O meu fica 20 minutos. Tá, o meu fica 10, o meu fica 5, então depende de cada geladeira, né? E depende do que você vai ficar fazendo, se você vai abrir muito essa geladeira, se você vai deixar ela lacrada. Então aqui em casa eu tenho o maior sacrifício com chocolate, porque todo mundo abre a geladeira, todo mundo mexe na geladeira, então meu chocolate demora muito para cristalizar. O que a gente fala, fica muito tempo na geladeira também é ruim para o chocolate? É ruim, porque o chocolate também pode passar do ponto lá dentro, ele pode ficar pegando umidade e também modificar a cor, a textura do seu chocolate. Mas é isso que eu te falei, tudo é um teste. Então, perguntas, eu vou tentar responder todas que me enviarem, tá? Mas assim, assistam vídeos, né? Compartilhe o vídeo com o pessoal, treine, gente. Tudo é um treino, tudo é um treinamento. Você tem que treinar a sua rotina naquele fogão, naquele forno, naquela geladeira,
tá legal? Naquele freezer. Então tudo é um treinamento. Não adianta eu falar pra você que tudo tem um tempo, tudo tem um horário. Sim, tudo deveria ter, né? Agora, se você tá numa cozinha, que você tem ali aquela pegada de que você é uma cozinha de produção, né? Ou você tá numa confeitaria, que é uma confeitaria de produção, aí já é outra coisa. Primeiro que você vai ter todo o recurso nessa dependência para você poder trabalhar com isso. Você vai finalizar no prazo correto, porque você tem toda uma estrutura. Então é diferente você trabalhar em casa, ou você ter um ambiente que você divide com alguém, alguns equipamentos, né? Então fica difícil aí. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas aí dessas 4 pessoas que me perguntaram sobre esses temas que eu falei aqui com vocês, né? Eu vou estar lendo mais perguntas, eu vou estar fazendo mais vídeos de dicas e de dúvidas, tirando dúvidas, tá bom? Então, fico por aqui, né? O nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, pessoal. Vamos se inscrever aí, poxa, vamos ajudar, não custa nada. Não custa nada, eu te garanto que não é nem 10 centavos, tá? É baratinho, é de graça. Se inscreve no canal, ative o sininho, né? Deixe o seu joinha. Participe, gente, do canal. Eu tô sempre no chat ao vivo lá, respondo, converso com o pessoal, mando beijo, né? Reproduz os pratos aí do canal. O Gabriel vai colocar no final de cada vídeo. Manda sua foto, que ele vai colocar assim, ó, do meu ladinho, tá bom? Então tá aí, essas são as perguntas que eu tive aí essas 2 semanas, ok? Espero que eu tenha respondido. Para quem me perguntou sabe, eu não vou dar nome e nem o endereço, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Eu tenho uma dificuldade, hein, de ficar olhando, porque eu gravo no celular e ele baixa aqui as notificações, a câmera tá aqui, então eu fico meio assim perdida. Mas eu vou me ajustar, pode ter certeza disso, tá bom, meus caça-amores? Um beijo no coração de cada um de vocês e até quinta-feira.